Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso sobre os juizados especiais criminais. Na aula de hoje, continuaremos nosso estudo da Lei 9.099, estudando aqui o artigo 81 caput da referida lei. Vamos à leitura do dispositivo legal. Disciplina esse dispositivo que, aberta a audiência, será dada a palavra ao defensor para responder à acusação, após o que o juiz receberá ou não a denúncia ou queixa. Havendo recebimento, serão ouvidas a vítima e as testemunhas de acusação e defesa, interrogando-se a seguir o acusado se presente, passando-se imediatamente aos debates orais e à prolação da sentença. Ótimo. Não se assustem, tá bom? Tem muitas cores aí na tela, é porque são diversos elementos que foram ditos nesse dispositivo. Todavia, é um artigo bem simples. Por quê? Porque ele trata da dinâmica do que ocorre na audiência de instrução, debates e julgamento. Então, embora traga muitas informações, é um artigo que traz informações simples. O que eu preciso frisar para vocês, já passando aqui para o próximo slide, é que esse dispositivo, ele é muito importante, tá bom? Ele é muito importante. Então, muita atenção ao estudá-lo aqui hoje. Por que ele é muito importante? Porque ele traz algumas regrinhas para o procedimento sumaríssimo que são diferentes das regras do procedimento ordinário e do procedimento sumário. Então, como é diferente, é normal que os examinadores, quando pegam a lei 9.099 para criar uma questão, eles escolham temas que possam gerar dúvida na cabeça do concurseiro, tá bom? Então, um tema que pode gerar dúvida é um tema em que, na Lei 9.099, é tratado diferente quando em comparação com o Código de Processo Penal. Então, vamos tomar esses cuidados aqui para compreender bem. E aqui é dito o seguinte acerca do andamento, da dinâmica dos atos dentro da audiência de instrução. É dito que, aberta a audiência, será dada a palavra ao defensor para responder à acusação. Então, guardem já de início, tá bom? No GCRIM, o que é feito no começo aqui da audiência de instrução? É feita a defesa, e essa defesa é oferecida oralmente. Então, a resposta à acusação aqui no procedimento do GCRIM, ela, diferentemente do que ocorre no procedimento ordinário e sumário, a resposta à acusação aqui, ela acontece dentro da audiência de instrução. Olha só, ocorre dentro da audiência de instrução. Nós vemos que tem a característica de ser oral, de acontecer dentro da audiência de instrução, e aqui um ponto-chave importantíssimo para vocês. E acontece também, olha, antes do recebimento da denúncia. Veja que isso aqui, que nós acabamos de estudar aqui na letra A, é diferente do que acontece no procedimento ordinário e no procedimento sumário. Porque no procedimento ordinário e no procedimento sumário, primeiro o juiz recebe a denúncia, depois o autor do fato é citado, e aí sim ele apresenta a resposta. Olha a ordem das coisas no procedimento ordinário e sumário. Lá no procedimento ordinário e sumário do Código de Processo Penal, primeiro o juiz recebe a denúncia, depois é feita a citação e depois apresenta-se a resposta à acusação, que lá no procedimento do Código de Processo Penal, procedimento ordinário e sumário, lá é feita por escrito. Aqui no GCRIM é diferente. Aqui a defesa é feita oralmente, dentro da audiência de instrução e antes que a denúncia seja recebida. Então, eu vou fazer aqui um pequeno quadro comparativo para nós entendermos essas diferenças. Então, vamos lá. Vou dividir aqui primeiro o quadro em um campo escrito ordinário e
sumário e do outro lado eu vou colocar sumaríssimo. Que é o procedimento da Lei 9.099. Perfeito. Como é que acontece no ordinário? Primeira coisa no ordinário é o recebimento da denúncia. Primeira coisa que ocorre no procedimento ordinário ou sumário é o recebimento da denúncia. Logo na sequência, o que acontece no procedimento ordinário? Ocorre aqui a citação. E, mais à frente, o oferecimento de resposta à acusação. Que, nesse caso aqui, será oferecida, vou colocar aqui entre parênteses, por escrito. Por escrito, certo? Já no outro lado, aqui no rito sumaríssimo, o que acontece primeiro, que nós já vimos? Primeiro ocorre a citação. Logo na sequência, ocorre o quê? O oferecimento da resposta à acusação. Mas aqui eu não vou colocar a expressão resposta à acusação para vocês. Tá? Vocês viram que no slide eu mencionei essa expressão, até porque é a expressão que está na lei. Né? A lei nós vimos, ao ler esse dispositivo legal, que ele fala de responder à acusação. Acontece que eu vou tentar aqui ser um pouquinho mais técnico. Tá? Porque a doutrina ela costuma fazer uma distinção entre resposta à acusação e defesa preliminar. Tá? O que acontece? Resposta à acusação ela existe depois que já houve o recebimento da denúncia. Já a defesa preliminar, veja a expressão, preliminar, ela é anterior. A defesa preliminar ela acontece antes que ocorra o recebimento da denúncia. Então, ao invés de escrever aqui resposta à acusação no rito sumaríssimo, eu vou escrever defesa preliminar, que no caso aqui já vimos que é oferecida oralmente. Tá? E depois, o que acontece? Depois, no procedimento sumaríssimo, acontece o recebimento da denúncia. Perfeito? Então, é a ordem que acontece no ordinário e sumário e a ordem que acontece no sumaríssimo. Só vou fazer aqui mais um pouquinho a distinção entre resposta à acusação propriamente dita e a defesa preliminar para vocês, que é para lembrá-los que, olha, a resposta à acusação, como ela vem depois do recebimento da denúncia, o objetivo primordial da resposta à acusação é levar ao juiz causas que levem à absolvição sumária. Então, na resposta à acusação, principalmente, o que a defesa vai fazer? Ela vai levar ao juiz argumentos que poderiam aqui levar à absolvição sumária. Já no caso da defesa preliminar, por ela ser anterior ao recebimento da denúncia, a defesa vai tentar levar ao magistrado argumentos que levem ao quê? À rejeição da denúncia. Olha a diferença. Na resposta à acusação, busca-se levar argumentos, principalmente para quê? Para levar à absolvição sumária. Já na defesa preliminar, levam-se argumentos ao juiz que buscam fazer com que ele rejeite a denúncia, perfeito? Então, voltando aqui a esse slide agora, no GCRIM, conforme eu constei na letra A, a defesa é oferecida oralmente, dentro da audiência de instrução, antes do recebimento da denúncia. E, logo após o oferecimento dessa resposta à acusação, dentro da audiência de instrução,
o juiz decidirá sobre o recebimento ou a rejeição da denúncia. Então, é dentro da audiência de instrução que o juiz analisa se recebe ou rejeita a denúncia. Se o juiz rejeitar a denúncia, aí acabou por aí, não vai ser ouvida nenhuma pessoa e a audiência vai se encerrar, ok? Por outro lado, se ele recebe a denúncia, aí a audiência continua. E continua para quê? Continua para a produção da prova. Sim, a prova será produzida dentro da audiência de instrução. E existe aqui, olha, uma ordem em que essa prova é produzida, tá? O objetivo do legislador é que a prova seja produzida em uma única audiência de instrução, certo? Tudo concentrado neste ato. Tudo concentrado na audiência de instrução. Claro que a jurisprudência ela aceita, eventualmente, uma redesignação, se houver uma prova importante que não foi possível produzir nessa audiência. Vamos supor que uma testemunha não compareceu, é uma testemunha muito importante, o juiz pode redesignar a audiência para ouvir essa testemunha faltante em uma outra data. Mas o objetivo primordial do legislador na Lei 9.099 é que haja a produção da prova toda em uma única audiência, perfeito? Bom, e qual que é a ordem de produção da prova na audiência de instrução, debates e julgamento do Juizado Especial Criminal? A ordem é a seguinte. Primeiro, ouve-se a vítima. Primeiro, ouve-se a vítima. Depois, são ouvidas aqui as testemunhas de acusação. Testemunhas de acusação, ok? Depois, testemunhas de defesa e, por fim, é interrogado o acusado. Lembrando, olha essa expressão aqui, olha, no finzinho. Aqui em vermelho, olha. Interrogando-se a seguir o acusado, ser presente, evidentemente, ser presente, porque se ele estiver ausente, nós já explicamos no curso, aí ele será rével e por isso o processo segue sem a presença dele. Aí ele não vai ser interrogado e o processo continua. Evidentemente, né? Ele tem que ter sido citado. Aí sim, ele foi citado, não compareceu na audiência, não vai ser interrogado e o processo continua sem a sua presença. Por outro lado, se ele está presente, aí é dada a ele a possibilidade de dar a sua versão sobre o fato. Então, ele será interrogado. Então, guardem a ordem em que é produzida a prova oral na audiência de instrução do GCRIM. E logo na sequência, o que acontece? Então, de início, vamos recapitular aqui. De início, oferece a resposta à acusação de forma oral na própria audiência. O juiz recebeu a denúncia, foram ouvidas vítima, testemunha de acusação, testemunha de defesa e interrogado o acusado. Encerrou a produção da prova. O que é feito logo na sequência? Logo na sequência é feito o debate. Esse debate é feito oralmente, então ao final da instrução processual. Então aí passa-se a palavra para inicialmente a acusação e depois para a defesa, a fim de que cada uma das partes possa oferecer as suas alegações finais, ok? Legal. Como é que funcionam essas alegações finais? Geralmente, o que se pratica é o prazo de 20 minutos para cada parte, prorrogável por mais 10 minutos, ok? Geralmente é isso que é colocado, 20 minutos de alegações orais, prorrogável por mais 10 minutos a critério do juiz. Legal, aí as partes fizeram as suas alegações finais, oralmente, na audiência preliminar. Veja o princípio da oralidade prevalecendo aqui, hein? Defesa oferecida oralmente, todo mundo é ouvido, depois as alegações finais são oferecidas oralmente, e aí, por fim, passa-se a aprovação de sentença. Então, o último ato aqui da audiência de instrução é o quê? O juiz proferirá sentença na própria audiência. Eu quero ressaltar aqui para vocês também que este dispositivo aqui, vocês percebem que ele não traz
a possibilidade expressa de as partes requererem diligências antes da apresentação das alegações orais. Ele não traz expressamente essa previsão, tá bom? Já fala aqui direto, olha, termina o interrogatório, já passa para os debates e, por fim, a sentença. Ele não fala expressamente que é possível que as partes requeiram diligências complementares. Por que isso? Por causa do princípio da celeridade, tá bom? Em razão do princípio da celeridade, não existe essa previsão aqui, expressa, evidentemente. Ressalto para vocês que, na prática, nada impede do juiz analisar, ver que existe uma diligência importante e determinar essa diligência importante. Nada impede. Todavia, não existe essa previsão expressa. Expressamente pelo artigo 81, como é que funciona? Funciona da seguinte maneira. Termina o interrogatório, já oferece as alegações orais e, por fim, passa-se a sentença, sem previsão expressa de diligências complementares. Ok? Então, essa aqui que nós estudamos hoje é a dinâmica dos atos que são praticados na audiência de instrução do juizado especial criminal. E ao longo das próximas aulas, nós vamos estudando aqui os demais dispositivos que ainda falam sobre o que ocorre aqui na audiência, ainda falam da instrução processual, perfeito? Mas aí a gente vai vendo com mais calma nas próximas aulas. É isso, espero que vocês tenham gostado da aula e nos vemos no próximo vídeo.